Salve, meus caros drugs. Estamos aqui para mais um episódio desta nossa saga Israel pela ótica Ludovico. E com o reino dos repugnantes sendo sacudido atualmente por suas próprias mesquinharias, vinda de tanta abundância material. Então as pessoas se perguntam, e eu inclusa, por que Deus permite a miséria no mundo? Mas aí a gente olha para o mundo e vê a tal elite adornada com suas pedras brilhantes, sendo seres tão repugnantes. Desde as ilhas que abrigam as festas nefastas dos endinheirados, até as praias cujos jovens vão praticar suas atrocidades apenas para aparecer nos grupos de internet, aparecendo como fortes, cheios de virilidade, maltratando animais que apenas passam, maltratando crianças em suas ilhas, órfãos porque seus pais morrem nas guerras que esses taus membros da tal elite aproveitam para direcionar muito dinheiro para instituições de caridade que cuidam desses órfãos, na qual ficam órfãos nas guerras que esses mesmos patrocinam. Então, todo o desejo da humanidade está centrado no ilusionismo, ser uma estrela na tal Hollywood, cheio de pessoas que se sentem as tals. Mas aí chegam no tal topo, onde os melhores estão, para se alimentarem desses órfãos que suas próprias guerras geram. Espero que a câmera continue ligada, que às vezes para de funcionar. Quando minimiza assim. Os repugnantes, adornados com pedras brilhantes, metendo em seus cofrinhos todo o dinheiro do mundo.
tomando o sangue dos inocentes que já nascem conhecendo a morte de perto. Na guerra matam os pais, nas festas os filhos, cada qual com seu destino. Prato preferido de alguma celebridade que tantos adoram. Qual o seu lugar na mesa? És aquele que observa enquanto as estrelas se alimentam? Esses mesmos que promovem essas festas, esses encontros do topo do mundo, foram os mesmos que Cristo denunciou em sua época na Terra. Os talmudistas, os fariseus, que mantêm viva essa corrente nefasta, que devoram crianças. Sabe aquela imagem de Saturno devorando seus filhos? Eles se sentem esse ponto. O próprio tempo que se alimenta do indivíduo, da humanidade. Então eles, com essa potência cronológica em seus códigos, usufruem disso para seus próprios umbigos. Porque usufruiriam de toda a promessa cumprida que Deus deixou em palavra, que o mundo seria deles? Por que eles fariam o mundo amar a Deus, que simplesmente, de fato, entregou a promessa, que é ter todos os benefícios da terra, todos os prazeres materiais, em troca de cuidarem dos povos, que mantêm eles sendo retos no tempo. Mesmo trocando de pele, mesmo já não sendo mais aqueles que já foram, pois seus códigos genéticos já são mais europeus do que propriamente de Israel. Mas mesmo quando se espalham pelos povos gentios, eles continuam se reencontrando em seus próprios mecanismos, em seus próprios códigos. E mesmo sendo tão poucos no mundo, suas influências continuam sendo grandiosas o suficiente para que todos nós sejamos afetados, seja positivamente ou negativamente. Só que esses que mantiveram uma tradição oral, ainda na época de Cristo, o Talmud não havia sido escrito, porque isso ocorreu 70 anos após a morte de Cristo, com a queda do templo. Eles foram espalhados, e aqueles que permaneceram na Babilônia, com receio de suas memórias se perderem no tempo, eles escreveram o Talmud babilônico, que é o guia dos rabinos atuais. Eles tentam fazer com que a gente perceba o Talmud como sendo a Torá, uma extensão da Torá, mas não é. Aquilo é uma interpretação totalmente profana
da Torá, que são 5 primeiros livros da Bíblia. E a Torá é a aliança com o povo de Israel. O Novo Testamento é a aliança com o povo gentil, que somos nós. Os tal goim, que eles chamam de escravos, mas não amando da Torá, e sim por interpretação de rabinos supremacistas, que tem como guia o Talmud, que é suas próprias interpretações, a reunião de suas próprias interpretações, distorcendo conceitos que na Torá faz com que os povos sejam acolhidos. No Talmud faz com que os povos sejam explorados. E sabendo dessas informações, na Segunda Guerra, surgem os nazistas, os fascistas e os kamikaze, indo contra essa vertente talmudista, mas eis o golpe. Os próprios talmudistas estavam patrocinando esses movimentos nazistas, fascistas e tal. E patrocinando essa galera para que judeus, comunistas e os pobres fossem eliminados. Então, não estou dizendo com isso que os nazistas são bonzinhos e deveriam ter ganhado a guerra. Estou dizendo que uma elite supremacista que mantém os mesmos comportamentos, porque tanto faz se é nazista, se é fascista, se é sionista. Esses grupos, eles foram pautados em fazer com que uma elite muito específica sobressaia em relação às demais. E esse egoísmo fez com que esses grupos se unissem em um dos maiores genocídios da história. Mas, quando a gente para pensar que atualmente existem 16 milhões de judeus espalhados pelo mundo, tipo, é só isso mesmo? 16 milhões? Acredito que seja isso, se não me falha a memória. Eles afirmam que 6 milhões foram mortos na Segunda Guerra, que é bem desproporcional, sendo que naquela época eles deveriam ser muito menos do que são hoje. Mas, não aprofundando tanto nessas questões mais chapéu de alumínio, e sim no movimento histórico que a gente tem de forma muito palpável, é que esse comportamento elitista, supremacista, que mantém o poder na mão de poucos, é mantido há milênios. Tanto que a Bíblia nos revela essa dinâmica, esse lobby que é feito usando a massa como manobra mesmo, e não só manobra, mas como alimento de suas existências, além dos nossos esforços em trazer abundância através do nosso trabalho, de forma coletiva, eles sugam isso para si. Também se alimentam dos nossos corpos, da nossa carne, não só sexualmente, mas de forma literal, são canibais. A tal da elite draconiana canibal
essa galera aí que são vendidas como estrelas de Hollywood. Aos olhos de todos, eles se adornam com suas pedras brilhantes, mas são repugnantes. E isso já foi falado por muitas gerações de profetas na Bíblia. Quando a Israel se torna demasiadamente materialista e abandona Deus, é a treva pura. É pior que satanista, é pior que luciferiano, é pior que toda a nossa imundície gentia consegue acumular. Os caras, eles são podres de uma forma a ferir Deus ao ponto de ter que se levantar seres tão horrendos quanto para colocar esse povo no lugar. Quer voltar a ser o que são. Um povo coerente, um povo que se baseia na Torá para acolher os povos do mundo e não para literalmente comer os povos do mundo. E aí, aqueles mais brilhantes dentre os gentios são convidados a participar da mesa dos donos do mundo, assim se sentem, para se alimentar de crianças que antes foram abusadas por eles mesmos. Qual é o poder de Israel? Hollywood? Óbvio. E para manter esta teia de gente repugnante tecendo a mesma história, óbvio que seria através de seus prazeres, não é mesmo? Então, através do que é consumido em comunhão entre essa elite, eles se prendem numa mesma realidade e assim vão se devorando quando suas histórias vêm à tona. Essa antropofagia, desde os primórdios, ela vai ocorrendo cada vez pior. Então, por quê? Por que Deus permite a miséria num mundo onde todos podemos ser abundantes? O que nos tornamos quando temos a abundância? É o que cria o contraste, para que a gente possa se despir de tanta imundície após ter o mundo inteiro no cardápio.
Não é fácil lidar com esses assuntos, é extremamente nauseante. Era para essa live ter rolado ontem, mas acabou correndo alguns compromissos. Hoje, a mesma coisa. Então, assim, tem que realmente forçar muito o momento para que esses códigos possam fluir. Vários deles, da tribo de Israel, eles já se assumem muito mais europeus, com seu DNA tendo origem na Casária, atualmente Ucrânia, do que propriamente em Israel. E é por isso que entre eles há esse embate de linhagens, sendo a tribo da Casária considerada até mesmo a 13ª tribo de Israel. E o que muitos brisam ainda é que Israel é o quintal dos Estados Unidos, sendo que é o contrário. Os Estados Unidos é esse quintal onde Israel cria sua quimera, sua besta apocalíptica. E aquilo que há 10 anos Bob Navarro vem desdobrando e já tem em seu livro Lúcifer, onde a verdade é a lei. Todo esse exposed que hoje vem à tona, e por mais que a gente lide com esse assunto de forma cotidiana, é sempre bem complicado trazer isso à tona. Não é fácil, não. É este livro aqui que desdobra esses códigos já há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, esse exposit que hoje vem à tona já está aqui. Com nomes, passagens do Talmud, trazendo à tona como somos vistos por eles, essa elite de Sião, os sionistas, e seu poder em Hollywood, transformando estrelas em comedoras de crianças. Então, já está aqui há bastante tempo. A gente fala disso cotidianamente. E mesmo assim é difícil pra cacete falar sobre isso. Porque é nauseante, é repugnante. E no inferno essa galera se cria. Então eles criam suas próprias ilhas para que de forma nefasta se alimentem da humanidade, que quando desperta os perseguem, mas infelizmente muita gente inocente vai junto. E o trabalho que a gente faz
é evidenciar que nem todos esses que possuem suas ilhas representam o povo judeu, que para além da Israel como Estado hoje, esse povo mantém em si a busca por essa conexão de linhagem com a própria Bíblia. Eles se baseiam muito nisso mesmo, vários sendo ateístas. Entre eles é mais puro aquele que é descendente de algum personagem de destaque que a própria Bíblia perpetua. E até mesmo esses que, em sua maioria, também não apoiam o sionismo, ainda assim são enganados por eles, por esses talmudistas, pelos rabinos, que têm como base um livro que retraduz a humanidade como escravos em pele humana, um parquinho que eles podem brincar como querem. Essa distorção que por gerações os rabinos fizeram em relação à Torá, para que moralmente o que eles fazem de mais nefasto e repugnante, eles sintam que tem algum respaldo na realidade, mesmo que eles sabem que não. Mesmo que Deus permita que de tempos em tempos vem gente com muito mais ódio que eles para os fazer recordar onde reside Deus em si mesmos e também no próximo. Minha intenção com essa live era ser bem mais enérgica, trazer umas informações assim, sabe? Um campo mais intenso. Mas é um troço tão esquisito que rola no corpo quando a gente vai sintetizando essas informações que dá uns bugs no sistema. Não é gostoso saber que nós somos semelhantes a seres que, quando atingem a máxima abundância que a vida permite, eles se tornam a própria morte. Mexe com a nossa esperança, mexe em lugares que não dá para ser mexido de qualquer jeito. É por isso que a gente tem que aprender a filtrar o que nos toca. E quando tocou e bateu errado, a gente não negar que bateu errado, mas também aprender a tirar esse resquício de tentáculo alheio da nossa energia.
como é um assunto muito tenso, a gente vai desdobrando aos poucos, fazendo essas conexões que exigem muito da nossa presença e do nosso controle para não surtar. Difícil. Mas aprender a lidar com o animal em nós é justamente para a gente não ser devorados pelos animais alheios. Também, quando necessário, ajudar nosso semelhante a domar aquilo que ele já não é capaz, né? Nem sempre a gente consegue sozinho domar os nossos monstros. Aí Deus permite certos auxílios. Que a gente se auxilie a sermos melhores mesmo diante desse cenário horrendo. Amém, com razão. Luz para nós.